Na Fama Rádio e Televisão, vamos continuar a destacar o Dia Internacional da Mulher com entrevistas a mulheres que se têm destacado, famalicenses. É o caso da minha convidada, Ana João Rodrigues, 42 anos, é natural de Famalicão e é investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde, da Escola de Medicina da Universidade do Minho. É licenciada em Biologia Aplicada, também na Universidade do Minho, tendo-se doutorado em Ciências da Saúde na Escola de Medicina da UEM. Atualmente lidera uma equipa de investigação após larga experiência em laboratórios internacionais de referência. É com muito prazer que vou conversar com a Ana João. Deixamos que as formalidades de tratamento, até porque já nos conhecemos há alguns anos e, portanto, cá vai desta. Desde criança que sonhava ou tinha a certeza que ia ser cientista, mais ou menos assim? Sim. Foi mesmo assim? Foi. Eu lembro-me de ser bastante nova, ainda nem sabia ler e o meu pai tinha bastantes enciclopédias em casa e uma delas, depois reconheci mais tarde, era uma enciclopédia sobre ciência. E eu lembro-me de devorar as imagens, olhar para as imagens e ter imensa curiosidade e de fazer imensas perguntas. Esse livro chamava-se Sabia Que? E tinha desde a extinção dos dinossauros até como é que o planeta Terra foi formado, depois coisas mais relacionadas com biologia, e eu lembro-me que era o meu livro preferido de todos os outros que existiam lá em casa. Isto também, as minhas tias contam-me frequentemente que quando elas estavam, por exemplo, a fazer um bolo, eu perguntava várias vezes porque é que era aquela ordem dos ingredientes e porque é que não podia ser ao contrário e como é que o bolo crescia. Portanto, este espírito de curiosidade que existe nas crianças também existia em mim, mas eu queria saber mais. Portanto, desde que me lembro que eu ou gostaria de ser veterinária, porque eu gosto muito de animais, ou cientista. E depois, conforme fui avançando, eu penso que a questão da ciência tornou-se evidente que iria ser o meu percurso. E esse percurso depois, como é que foi? Até chegares à vida académica e teres esta notoriedade que tens tido, como é que foi? Eu já na escola secundária, quando eu estava nos laboratórios e fazíamos as experiências, eu lembro-me de uma experiência que nós fizemos em Química, que era misturar uns compostos para fazer cristais. E aquilo demorava alguns dias até acontecer. E eu lembro-me que eu estava super ansiosa para ver como é que os cristais se iam formar. Aquilo para mim era excitante, eu ficava mesmo entusiasmada com o processo. E, portanto, eu aí definitivamente decidi que queria ser cientista e que queria trabalhar num laboratório. Queria fazer experiências para poder ver os resultados dessas experiências. Mais tarde, no 12º ano, quando tive Biologia e falei um pouco da genética, aí percebi que se calhar eu gostaria de seguir mais a parte das ciências da saúde, a biomedicina, porque eu na verdade gostava de todo tipo de ciências, mas aí acho que ficou claro que eu gostava de seguir essa área. Ingressei em Biologia Aplicada porque era um curso essencialmente direcionado para a atividade laboratorial. E depois no final do curso, fui para a Holanda, onde tive a minha primeira experiência internacional num laboratório de um hospital, mas um laboratório de investigação. E aí eu percebi que realmente era aquilo que eu queria fazer e era aquela a minha praia. Foste para a Holanda, mas não só, porque depois tens um percurso nos Estados Unidos, Itália e Finlândia. Sim. Foste sempre bem acolhida? Como é que é, estabelecendo um paralelo entre Portugal e essas outras latitudes, como é que foi? Olha, todos os laboratórios onde eu estive tinham as suas particularidades. Portanto, são bastante diferentes até do ponto de vista de gestão e de organização das equipas, mesmo os próprios líderes eram pessoas completamente distintas e isso é ótimo, porque também te ajuda a ter uma perspectiva muito diferente da ciência. Mas mais do que a ciência, eu acho que essas experiências, do ponto de vista pessoal, foram super importantes para mim. E se eu já era uma pessoa com a mente muito aberta, fiquei ainda muito mais consciente da diversidade cultural, étnica, que estes países que me deram essa oportunidade e, portanto, acho que foi um enriquecimento pessoal muito grande. Sempre fui bem recebida.
Mas também eu acho que muitas das vezes as pessoas que não têm umas boas experiências quando vão para outro país é porque as pessoas não se tentam adaptar à realidade daquele país. Portanto, e uma das características que eu acho que tenho que me ajuda é que eu sou bastante flexível e tento me adaptar à cultura do país para onde eu vou. E, portanto, por exemplo, na Finlândia, é um país claramente distinto do nosso. Eu demorei pouquinhos dias a perceber qual era o ritmo da própria equipa do laboratório e arranjei bons amigos até lá e consegui me integrar, o que nem sempre é fácil num país nórdico, portanto, mas temos é que ser flexíveis, temos que olhar à nossa volta e tentar também respeitar os costumes e as tradições desses sítios, e isso ajuda depois ao processo. Mas eu sempre me senti muito bem acolhida em todos os sítios onde estive. O facto de seres mulher, em algum dos locais foi entrave nas posições que foste tomando e na aceitação? Não, a nível pessoal não, nunca o senti. Mas já senti diferenças no tratamento entre mulheres e homens em alguns locais onde eu estive. Isso foi evidente nos Estados Unidos e também em Portugal, já o senti. Mas não comigo, com outras colegas, sim, sem dúvida. Existe. Existe mesmo. Existe. Portanto, a única situação é Portugal e Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo. Sentiste isso e sentiste em Portugal, nos outros países foi ligeiro? Não senti tanto, até porque também foram períodos mais curtos que eu estive, tanto na Finlândia como em Itália, e na Holanda também efetivamente não o senti, mas também era muito nova, não sei se teria já estaria consciente que estas diferenças podiam existir. Em Portugal também senti, foi muito esporádico, também tenho que dizer que não foi algo que eu sentisse frequentemente, mas efetivamente já presenciei algumas situações onde claramente houve uma diferença de tratamento entre mulheres e homens. Sim. Depois disso, nós sabemos, e é incontornável, porque cada vez que tu conversas com alguém, cada vez que estás numa entrevista tens de falar sobre a Bolsa do Conselho Europeu de Investigação, 2 milhões de euros, mais coisa, menos coisa, para desenvolver o projeto de investigação em neurociências. Percebeste que a partir daí também foste olhada de outra forma, e já agora o que é que significou, porque é o reconhecimento do teu trabalho, mas qual foi o significado? Esta Bolsa do Conselho Europeu é o sonho de qualquer cientista, não é? É um selo de qualidade do teu trabalho, portanto eu senti-me reconhecida, senti-me muito orgulhosa do percurso que nós fizemos, apesar de ser uma bolsa atribuída a título individual. Isto deriva do trabalho de equipa ao longo dos anos, não é? Portanto, é atribuído pelo teu trabalho e por aquilo que queres desenvolver de futuro. Claro que sendo um selo da qualidade, sendo um painel de avaliadores, que são os melhores da Europa, que no fundo vão avaliar estas propostas, claro que isto trouxe mais visibilidade à nossa equipa, mas não senti que isso fizesse com que a minha voz tivesse mais valor, pelo menos no sítio onde eu trabalho, porque já o tinha antes, portanto, não foi isso que foi decisivo. Agora, claro que é importante do ponto de vista de visibilidade nacional e internacional. Olha, fala-nos um pouco desta investigação que tu vais fazendo, também o prazer e a aversão, naturalmente, para os leigos, como nós. De que é que se trata? Olha, o projeto, a ideia principal é tentar compreender como é que o nosso cérebro codifica algo que é positivo e algo que é negativo, ou algo que é prazeroso e algo que é aversivo. E nós já sabemos que existem várias áreas do cérebro envolvidas nesse processo, mas ainda não compreendemos muito bem como é que os neurónios fazem isso. E este projeto tenta compreender, usando ferramentas muito sofisticadas. Nós olhamos para os neurónios dentro do cérebro e conseguimos ver como é que eles estão a responder a algo que é positivo, a algo que é negativo, e depois, usando modelos matemáticos bastante complexos, conseguimos ter uma ideia se efetivamente eles estão a codificar essa informação, para onde é que estão a mandar essa informação e de que forma é que depois isso vai fazer com que tu te comportes de uma determinada maneira. Portanto, porque é que isto é importante? Todos os dias tu tomas decisões com base em algo que tu gostas e vais tentar trabalhar para conseguir, certo? E se não gostas de alguma coisa, vais fazer tudo por tudo para evitar que aquilo aconteça. E, portanto, isto é o que nós chamamos de comportamentos motivados e, por isso, compreender como é que isto acontece no cérebro é essencial. Claro que nós falamos sempre do ponto de vista fisiológico, né, numa situação normal, mas isto também
tem interesse para compreender melhor algumas doenças onde nós sabemos que estes processos estão alterados. E, por exemplo, uma doença onde agora um membro da minha equipa está a tentar avaliar como é que isto se processa é a depressão, precisamente porque nós sabemos que estes indivíduos têm anedonia, que é falta de prazer, e, portanto, compreender como é que o prazer é codificado no nosso cérebro é importante para compreender porque é que depois algumas pessoas têm esta disfunção. Olha, para além de investigar, o que é que mais gostas de fazer? O que é que vais fazendo, sendo que desde criança que sonhavas ser cientista, a tua vida passa só por isso? Ciência? Claro que não. Olha, não, mas a ciência é uma grande parte da minha vida porque eu divirto-me a fazer ciência, eu adoro o que faço e, portanto, às vezes eu sinto que não estou a trabalhar, sabes? As horas passam-se, eu tenho um cronómetro no meu relógio, no meu telemóvel, para me avisar que é hora de sair. Por isso, eu tenho mesmo a sorte de fazer aquilo que gosto. A ciência é uma paixão e às vezes até é um hobby. Claro que há partes da ciência que são menos interessantes e que são burocráticas e que não é a parte mais excitante, mas a ciência é uma grande parte da minha vida. Depois, eu sou mãe, sou muito chegada à minha família, portanto a minha dinâmica familiar também é bastante complexa, no sentido em que temos sempre muitos eventos em família que eu adoro. Portanto, passo uma grande parte também do meu tempo livre com a minha família. E depois, algo que eu adoro fazer e que a profissão de cientista é muito, muito, muito útil, é viajar. Eu adoro viajar, conhecer novas culturas, falar com pessoas de nacionalidades diferentes, experimentar comidas diferentes. Realmente é o meu pecado capital, é viajar. Olha, eu li algures, ou ouvi algures, tu a confidenciares que todos os dias te levantas ainda como se fosse aquela criança que pensava um dia ser cientista. Continua a ser assim mesmo? Continuas a ir para o teu recreio? Um pouco, era aquilo que eu te estava a dizer. Há dias e dias, é claro, depende do meu dia, mas acordo feliz por ir trabalhar, porque é o que eu te digo, eu efetivamente tenho muito prazer em uma grande parte daquilo que eu faço. Eu adoro ler artigos científicos, adoro pensar sobre aqueles artigos, estudar, aprender mais, adoro desenhar as experiências, ver os resultados. Eu às vezes fico mais excitada com os meus próprios alunos com os resultados, estou super ansiosa para os receber. Por isso, sim, eu sinto que uma grande parte dos meus dias eu acordo ainda com esse sentimento de criança, de querer ir ver mais e saber mais. Olha, consideras que as mulheres em Portugal vivem bem atualmente, com boas condições? Nós já temos também uma vivência, uma boa vivência, já podemos olhar para as perspectivas da evolução no que concerne à mulher. Consideras que há boas condições ou ainda achas que há muito por fazer? Ou esta coisa dos equilíbrios e cuidados e não sei o quê, fica muito bem quando se diz, mas depois na prática não funciona assim? É sim, eu sou cientista, por isso vou usar números. O último estudo da Comissão Europeia mostra que ainda existe a gender gap, não é? Existe assimetrias entre o sexo feminino e o masculino em todos os países da Europa e Portugal não é exceção. Não é? Portanto, o homem recebe mais que a mulher, ponto final, parágrafo, e mesmo que desempenhe o mesmo cargo. Isso é evidente, são números. Portanto, ainda existem estas diferenças. Claro que houve uma evolução tremenda ao longo das últimas 2 décadas, eu diria, mas ainda há trabalho a fazer. Na academia, atualmente, nota-se que as mulheres cada vez mais têm um papel mais ativo, estão em cargos de direção, mas ainda também há trabalho a fazer, até porque se considerares que temos um maior número de mulheres a doutorarem-se, mas depois quando olhamos para o topo da carreira, só 30% desses lugares são ocupados por mulheres, há aqui algo pelo caminho que mostra que é diferente. Mas não é só na academia. Em todos os setores da sociedade existem estas diferenças entre os sexos. Acho que já foi feito um grande caminho em Portugal, mas também sinto que nos últimos anos, como este tópico da igualdade do género já foi falado, as pessoas pensam que está resolvido e até temos regredido um pouco, eu diria, em alguns dos passos que tínhamos dado. E isso preocupa-me. Portanto, eu, apesar de ser mulher e acreditar e defender a meritocracia
E acho que uma mulher deve estar num cargo pelas suas capacidades e competências e não porque é mulher. Eu não quereria ter um cargo por ser mulher, não é? Mas acho que ainda é preciso haver algumas normas, algumas diretrizes para que isso efetivamente aconteça. Porque a situação que eu te disse que eu presenciei foi uma colega que não ficou numa posição de investigação porque era mulher, era nova e poderia engravidar. Ainda há essas questões. Uhum. Olha, como é que tu prevês, como é que se desenha o teu futuro? O que é que... Ou tu não vais pensando nisso, vais olhando sempre para a frente? O cientista vai sempre olhando mais para a frente? Vamos, não, nós temos que ter uma perspectiva a longo prazo, até porque tu tens que submeter projetos de investigação para os próximos anos, tens uma equipa contigo, portanto tens que pensar também na progressão da tua equipa, que é uma coisa que eu valorizo imenso, portanto isto não é um trabalho individual, eu preocupo-me muito com as pessoas que me rodeiam e também quero pensar no futuro delas, quero que elas e eles tenham oportunidades na sua carreira, no seu desenvolvimento pessoal e, portanto, temos que pensar sempre a longo prazo. Por exemplo, um doutoramento tem um projeto de 4 anos, por isso eu tenho que pensar a 4 anos para aquela pessoa e depois para a outra. E isto tem a ver também com a própria pessoa, não é? Com as suas características. Há projetos mais ambiciosos, projetos mais seguros, por isso nós temos que pensar sempre um pouco mais além. Mas a verdade é que nem sempre nós conseguimos planear. Eu tinha uma proposta neste projeto europeu que ganhamos, tinha um modelo como eu achava que aqueles neurónios iriam codificar a informação e atualmente já tenho dados no laboratório que basicamente o modelo que eu propus está errado. E tu perguntas-me, isso é frustrante? Não, é ainda mais excitante, porque na verdade aquilo que nós descobrimos ainda abre mais portas, mais perguntas para explorar no futuro. Portanto, apesar de nós conseguirmos planear e termos que planear a longo prazo algumas direções do nosso trabalho, também é verdade que existem muitas questões e muitos projetos que se abrem com os resultados que vamos obtendo no dia-a-dia. Para terminar, qual é o significado deste Dia Internacional da Mulher para ti? É um dia que, infelizmente, ainda é preciso. E nós estamos num contexto privilegiado, apesar de existirem algumas assimetrias, como eu te dizia, eu tenho plena consciência que somos privilegiadas, eu sou branca, não é? Vivo num país civilizado, pude estudar, tenho direito à minha opinião, tenho direito a votar, tenho direito ao aborto, uma série de questões que muitas outras mulheres do mundo, uma grande parte das mulheres do mundo não têm. E este dia é muito importante. A minha filha, no ano passado, perguntou-me porque é que era importante haver o Dia da Mulher e não havia o Dia do Homem. E eu estava-lhe a explicar e ela disse-me algo que é o reflexo da necessidade deste dia. Ela disse-me, pois mãe, porque ainda há muitas meninas que não podem ir à escola, não é verdade? E eu, sim, é. E ela perguntou-me porquê. E eu, porque o conhecimento faz com que as pessoas tenham voz. E muitas vezes as mulheres não precisam de ter voz em alguns desses sítios, não é? Por isso, infelizmente, este dia ainda é preciso. E tem um significado importante para mim, precisamente porque eu sei que há muitos lugares do mundo onde as mulheres, por exemplo, não estariam aqui a fazer esta entrevista. Ana João, agradeço-te mais uma vez o facto de teres aceitado o convite para estar aqui para muito conversar obrigada. connosco. Naturalmente estamos sempre a acompanhar o teu trabalho, com muito orgulho também. Obrigado. E é desta forma que fechamos mais uma conversa com uma mulher que se destaca, uma famalicense, Ana João Rodrigues. Fiquem atentos porque de quando em vez aparecem notícias muito boas relacionadas com ela. Fama, rádio e televisão de Famalicão.